Muito bom dia para você. O NE1 começa agora. É bom demais estar de volta. Agradeço a sua companhia. Imagens do Recife aqui na nossa tela. Janela aberta para você da área central da cidade. Céu com poucas nuvens. Abriu um pouco mais o tempo, né? Choveu bastante de ontem para hoje. Mas a previsão de chuva continua. Uma chuva moderada ao longo do dia, de acordo com a APAC. Agora fica ligado nos assuntos de hoje. Perigo na BR-101. Motociclistas e pedestres fazem travessia irregular em um trecho de Jardim Paulista. E risco de acidentes é maior na rodovia. Eleitores vítimas de golpe. Bandidos se passam por representantes da Justiça Eleitoral pelo telefone. Pedem dados. E TRE faz alerta. A responsabilidade de quem aceita ser fiador em um contrato de aluguel. Saiba como ele pode ser cobrado pelas obrigações previstas no contrato. Tem dúvida? Já aproveita os nossos canais de comunicação, o QR Code do nosso canal Globo está na tela. Manda sua pergunta também pelo 3214-8500. Aqui no estúdio, a conversa é sobre machismo. Uma psicóloga fala sobre como trabalhar esse tema com crianças e adolescentes. O QR Code do canal Globo está na tela e pelo nosso WhatsApp. Você também manda sua pergunta e participa da entrevista. Veja ainda, o cinema que cabe em uma van tem ciência, tecnologia, sustentabilidade e mensagens importantes para as crianças. E os 45 anos da Praça do Sebo, um ponto de encontro de leitores bem no coração da cidade. Tem assunto de saúde também com a oferta ampliada da vacina da gripe no Recife. O NE1 reforça as informações. E tem muito mais para você. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h48 e tem bandido se passando por representante da Justiça Eleitoral. Ele liga para o eleitor para confirmar dados, mas no fim das contas é golpe, viu? Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é Bianca Carvalho. Oi, Bianca, bom dia para você. Oi, Maris, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É incrível, né? O pessoal inventa tudo. Aí agora tem isso, uma ligação, aí a pessoa liga e diz assim: tecle 1 se você quiser orientações sobre as eleições, sobre o título de eleitor. Tecle 2 se você quiser confirmar se seu título de eleitor está ok. Aí a pessoa vê, eu estou aqui com Simone Barros Valença, ela é assessora da ouvidoria do TRE e estou com o auxílio aqui, a ajuda generosa de Jéssica, intérprete de Libras, que vai também participar dessa conversa com a gente. Aí a pessoa assim, Simone, diz: não, tá ligando, tá parecendo sério isso, dizendo tecle 1, tecle 2, mas é golpe. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, a Justiça Eleitoral não faz esse tipo de ligação para o cidadão. Nós tomamos conhecimento que está sendo realizado um golpe através de chamada telefônica, onde é solicitado ao cidadão que digite 1 se ele quiser saber informações do título, que ele digite 2 se ele quiser consultar como é que está a sua situação eleitoral. Aí parece sério. Isso. A pessoa fica achando que é sério, porque tecle 1, tecle 2, né? Fica achando que... Mas não é sério. Não. De fato, a Justiça Eleitoral não faz esse tipo de ligação para o cidadão. O que acontece é, se o cidadão quiser alguma informação sobre a sua situação eleitoral, sobre como está o seu título de eleitor, ele deve procurar a Justiça Eleitoral através dos seus canais oficiais de atendimento. E o que é que pode, sei lá, essas pessoas podem, vai que a pessoa vai digitar alguns dados ali, ela pode entregar dados para pessoas que vão utilizar esses dados de forma incorreta, errada e certamente ruim para o eleitor. Exatamente. Esses dados pessoais, que se por acaso forem digitados para o eleitor, eles vão estar nas mãos de bandidos e aí o golpe está efetuado. Mas se a pessoa, Simone, efetivamente tiver uma dúvida, ela vai dizer assim: poxa, nunca mais eu fui no TRE, sei lá, desde a eleição de não sei quanto que eu não vou lá. Será que meu título está valendo? Será que está tudo ok? Se a pessoa tiver dúvida, ela faz o quê? Porque ela pode cair nesse golpe achando que realmente ela nunca mais foi. A Justiça Eleitoral alerta que nós não fazemos esse tipo de ligação para o cidadão. De jeito nenhum. Qualquer dúvida que o cidadão tenha, ela que deve buscar o atendimento dos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Que são quais? E que canais são esses? Nós temos o aplicativo Título,
Nós temos o autoatendimento eleitoral, tanto no site do TSE quanto no site do TRE Pernambuco. Temos também um atendente virtual, que está na opção do Fale Conosco, na nossa página inicial na internet. E temos também um serviço telefônico, que é o Disque Eleitor, onde nós temos uma equipe capacitada de servidores que pode prestar todas as informações e as orientações que o eleitor precisar. O telefone está aí na tela, repete para a gente desse Disque Eleitor. O telefone do Disque Eleitor é o 81-3194-9400. E se a pessoa quiser fazer uma denúncia, às vezes eu recebo umas ligações dessas, eu sei que aquilo é golpe e às vezes eu fico segurando só para fazer raiva, sabe? Para poder fazer a denúncia. Se a gente quiser denunciar, pode fazer pela internet? Isso. A denúncia pode ser feita tanto no canal de atendimento da ouvidoria do TRE Pernambuco, através do e-mail ouvidoria@tre-pe.jus.br, como também pode ser feito por telefone, ligando para a ouvidoria do TRE Pernambuco, no número 3194-9200, escolhendo a opção 5, falar com a ouvidoria. Tá certo. Simone Barros Valença, muito obrigada. Jéssica, obrigada também por essa ajuda aqui na interpretação das Libras, né? Gente, resumindo, TRE não liga para você, TRE não te manda e-mail, de jeito nenhum. É você que tem que procurar o TRE. Então, se alguém ligar dizendo que é TRE, desliga. É mentira, é golpe. Voltar para você, Maristela. Nem fala nada, né, Bianca? Porque bandido é oportunista mesmo. O tema da vez é eleição, é isso que ele vai tentar se aproveitar para tentar enganar aí os eleitores. Então, muito cuidado, segue as recomendações, as orientações que nós trouxemos agora com a ajuda da representante do TRE. Só busca os canais oficiais e nunca, nunca passe os seus dados pelo telefone. Muito obrigada, Bianca, pelas informações. E você sabe que o público para tomar a vacina contra a gripe foi ampliado no Recife, né? Os grupos prioritários continuam tendo preferência, mas a inclusão de outras pessoas é aí uma estratégia para aumentar a proteção e prevenir casos mais graves. Daniele Fonseca vai reforçar essas informações para a gente. Oi, Daniele, quem pode tomar a vacina, hein? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você também, para todos que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. Olha só, qualquer pessoa que tenha a partir dos 6 meses de vida. Antes, em relação às crianças, era a partir dos 6 meses, mas menores de 5 anos. E outros grupos prioritários, como gestantes, idosos, né, determinados profissionais. Agora, qualquer pessoa que tenha a partir de 6 meses de vida. Eu falo ao vivo aqui de um dos 180 pontos de vacinação que estão disponíveis na cidade do Recife, e a gente convidou para essa entrevista a coordenadora do programa de imunização da cidade, Elizabeth Azoubel. Qual foi a importância dessa ampliação e a necessidade dessa vacina? Boa tarde. Boa tarde. Quanto mais gente protegido, melhor para a nossa saúde, né? Então, o Recife resolveu ampliar a vacina de gripe para todas as idades, a partir de 6 meses de vida, né? E isso vai ser um ganho muito grande, não só para a população, como para nós também, que vai evitar adoecimentos, né? Internamentos e até mesmo óbito pela gripe. Quais são as doenças que a vacina previne? Ela previne a síndrome respiratória aguda grave, né? Que pode causar os internamentos, pode causar pneumonias, pode até levar ao óbito. A importância de tomar anualmente essa vacina, Elizabeth? Veja, é muito importante a gente tomar anualmente, por causa da circulação do vírus da gripe, que todo ano muda. E todo ano tem uma vacina nova com o vírus que está circulando naquele ano. Aí, por isso que é importante a gente fazer anualmente essa vacina. E ela geralmente é oferecida nos primeiros grupos, ali no mês de março, e depois vai aumentando. Por que essa estratégia também desse momento, desse período do ano? Essa estratégia desse período do ano é para a gente estar com a imunidade mais alta no inverno, que o inverno é
a época onde acontece mais casos de gripe. Aí, então, você fazendo 2 meses antes do inverno, sua imunidade vai estar bem alta, num pique alto mesmo, por isso que ela é feita nesse período. E quais documentos precisa trazer para se vacinar? Precisa levar um documento com o CPF e a carteirinha de vacina, porque nessa ocasião a gente vai verificar também se tem alguma vacina em atraso, alguma vacina que não completou o esquema e aproveitar a oportunidade para fazer a vacina. Muito obrigada pelas informações, pelo alerta, né? Sempre tão importante quando o assunto é saúde, vacinação. São 180 pontos, tá, pessoal, aqui no Recife, para receber essa dose e reforçando qualquer pessoa, a partir de 6 meses de vida, né, os bebês ainda, podem se vacinar. A gente volta contigo. Maristela. Você que não é grupo prioritário, chegou a sua vez, né? A sua oportunidade. Você pode procurar a unidade de saúde mais próxima para se proteger. Os especialistas chamam esse período de sazonal, né? Com a maior circulação de vírus. Então, a proteção é importante demais para evitar casos graves, para evitar também superlotação nos hospitais. Muito obrigada, viu, Daniele, por esse reforço das informações. Agora, 11 horas e 57 minutos, seguimos pelo trânsito. Você está circulando pela região metropolitana? Olha só aqui na nossa tela, imagens para você da BR-101. Em Abreu e Lima, os motoristas estão indo aí sentido Goiânia, também sentido Paraíba, os motoristas que vão sair do estado. A gente observa a movimentação do trânsito neste ponto, que tem um comércio muito forte. A gente está vendo uma obra ali no lado direito do seu vídeo, mas não há impedimentos para quem vem aí pela rodovia. A gente vê imagens ao vivo aí do trânsito para você que está circulando. Bora continuar pela BR-101, mas quero te mostrar agora um outro ponto. Na cidade universitária, a gente aí observa a intensidade do trânsito à medida que a gente vai se aproximando do meio-dia. Agora 11 horas e 58 minutos. Agora, o nosso passeio segue pela zona sul do Recife. Bora lá para a Avenida Domingos Ferreira com a Bruno Veloso. Você acompanha a movimentação ao vivo dos motoristas. Os motoristas que estão aqui pelo Recife, que largaram do trabalho, vão resolver aí alguma pendência na hora do almoço, aquele horário apertado, curtinho para fazer tanta coisa, né? Pegar o filho na escola e a gente segue no trânsito junto com você. E a segurança no trânsito depende de todos, mas em um trecho da BR-101, em Paulista, o que não faltam são flagrantes de imprudência e risco à vida. Motociclistas e pedestres se arriscam no meio da rodovia para chegar mais rápido ao outro lado. Quem circula pela região convive todos os dias com o perigo de acidente. É uma escolha que dura poucos segundos, mas numa rodovia movimentada como essa pode ser tempo suficiente para uma tragédia. No quilômetro 56 da BR-101 Norte, em Jardim Paulista, vários motociclistas fazem manobras irregulares. Aqui não existe um ponto de retorno, e não são só os motociclistas. Renildo trabalha a poucos metros do trecho. É inspetor de qualidade numa empresa do setor de alimentos e bebidas. Já viu um amigo se acidentar aqui. Ele tinha acabado de largar, aí veio atravessar para poder vir pegar o ônibus para poder ir para casa. Aí quando ele foi atravessar, se descuidou um pouco, a moto pegou só a perna dele, sofreu fratura exposta, bastante medo. E principalmente quando aconteceu o acidente com o rapaz, que a gente viu que era mais perigoso ainda do que a gente pensava. Homens, mulheres, trabalhadores que passam por aqui todos os dias. Essa idosa de 73 anos também atravessou a rodovia. Ela diz que tem medo de sofrer um acidente. Oxe, é muito difícil. Tem dia que a gente passa meia hora para atravessar. É difícil para todo mundo, não é para eu só não. Risco de acidente? E apoio. Tem muito, viu? No caso dos motociclistas, a manobra é infração gravíssima. O artigo 206 do Código de Trânsito Brasileiro proíbe fazer o retorno cortando pelo meio da rodovia, em cima de canteiros ou outras áreas de separação das pistas. A multa é de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação. A Polícia Rodoviária Federal diz que tem investido na fiscalização com drones.
Esses vídeos são dos policiais atuando na BR-406, em Juazeiro, na Bahia, mas que é a área de atuação da PRF de Petrolina. Na região metropolitana do Recife, o trabalho começou na BR-101, no trecho de Igaraçu. A PRF já começou a fiscalizar com drone no interior do estado, principalmente no sertão de Pernambuco, e também irá fazer esse trabalho na região metropolitana do Recife, a partir da implantação da sinalização na rodovia. Atualmente a PRF fiscaliza através de rondas e reforça os cuidados que o motorista deve ter ao trafegar. Além da infração, o condutor que executa essa manobra acaba colocando em risco a vida dele e a de todos que utilizam a rodovia. Tassiana trabalha como camareira e conhece bem o tempo perdido tentando ir para o outro lado da pista. Em horário de pico, ela passa até 30 minutos esperando uma brecha para atravessar. Acredita que uma passarela é o caminho para tornar a passagem mais segura. Ia melhorar muito. Uma passarela, facilitar, né? É segurança, né, para nós, ao invés de atravessar desse jeito, né? Com essa dificuldade que a gente tem. A Polícia Rodoviária Federal informou que de janeiro a julho desse ano foram 661 autuações por retorno por cima do canteiro central na BR-101 em Pernambuco. Nós também entramos em contato com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para saber sobre a possibilidade de construção de uma passarela na altura do quilômetro 56 da BR-101. Até o momento, não recebemos resposta. Alugar um imóvel quase sempre esbarra numa exigência antiga do mercado, que é a figura do fiador. Emprestar o nome para garantir o contrato de um amigo ou parente parece até uma atitude nobre, né? Mas olha, esconde riscos gigantes para o bolso e para o patrimônio. Se o inquilino deixar de pagar o aluguel, a dívida cai direto no colo de quem assinou como garantia. Bruno Fontes está aqui para ajudar a gente a entender como funciona a lei do fiador. Oi, Bruno, boa tarde para você. Oi, Mari, bom estar aqui com você, viu? Tamo junto, boa tarde. Olha, a lei do fiador, a gente fala muito nisso, né? Lei do fiador, na verdade, é a lei do inquilinato, mas esse nome é tão forte quando a pessoa assim diz, ó, você vai ser meu fiador, né? Porque eu estou alugando agora um apartamento e preciso. Não é bem assim, isso é também bem perigoso, a pessoa tem que ter cuidado. A gente convidou exatamente a Emily para falar com a gente, Emily Vieira, advogada especialista em direito imobiliário. Inclusive, nós queremos que você agora mande perguntas para a gente, porque daqui a pouco eu volto também com ela, com as perguntas das pessoas que estão fazendo esse contrato, para que ela responda. Emily, muito obrigado, uma boa tarde para você, quer dizer, ainda bom dia, boa tarde. Como é que funciona, então? A gente tem lei do fiador, popularmente conhecida, como é que ela vai funcionar? Boa tarde a todos. Então, primeiro que há esse mito, né, que há uma lei específica para o fiador. Não há, né? Existe a lei do inquilinato, certo? E tem as previsões também no Código Civil Brasileiro, né? Então a gente tem aí do artigo 818 até o 839 que prevê essa figura do fiador. E o que é esse fiador, né? Nada mais é que uma pessoa que vai se comprometer a pagar, né, ali, por exemplo, seu aluguel, se o inquilino deixou de pagar. Então, quando você convida alguém para ser fiador, você está dizendo para essa pessoa, olha, se eu não pagar, você que vai ter que arcar com essas obrigações. Num contrato de aluguel, eu também posso, por exemplo, eu sendo inquilino, eu posso me negar, não, eu não tenho um fiador. Então pode ser que o dono do imóvel também não queira fazer esse contrato, não queira alugar. E isso fica a critério dele, né, escolher qual vai ser a modalidade de garantia, né? É importante a gente destacar que a gente tem 4, né, na lei do inquilinato, lá no artigo 37, a gente tem o fiador, a gente tem a caução, a gente tem o seguro-fiança e tem a seção fiduciária, né, de cotas de investimentos. Mas aqui no Brasil a gente usa muito mais a figura do fiador e da caução, né? Inclusive o que acontece com muita frequência, se juntar os dois, né? Aí eu vou exigir um fiador e vou exigir a caução. E não pode, né? A lei prevê que você tem que escolher uma modalidade de garantia, mas aí vai ficar a critério do proprietário escolher qual vai ser essa garantia. Eu acho que sua resposta já responde também a Flávia, veja só. Pode explicar como funciona a lei da caução?
E sendo que a pessoa também pediu fiador, não pode, é uma coisa ou outra, né? Isso, é uma coisa ou outra, isso está lá no previsto do artigo 37 dessa lei do inquilinato, tá certo? O número da lei até é 8.245, é uma lei até bem antiga, tem um instituto bem consolidado, tá bom? Inclusive, o que é que a lei prevê na questão da caução? O limite da caução são 3 aluguéis. Então, também tem que tomar esse cuidado, porque não é incomum as pessoas exigirem mais para a caução. Uma outra pessoa, Eduardo, as perguntas começam a chegar. Uma pessoa que recebe BPC pode ser fiador? Tudo vai depender da quantidade, vamos supor, de crédito que vai satisfazer aquela pessoa que está ali alugando o imóvel, né, o proprietário. Né, a depender também do valor do próprio aluguel. Né? Se ele achar o suficiente, contar isso como renda... Vai depender aí do que o proprietário vai entender. Né? É, isso. A Neuci, veja, no caso de ser fiador, alguns proprietários pedem que o fiador envie endereço, 3 contas de luz, os últimos 3 contra-cheques, e ela diz que acha isso aqui um absurdo, mas se isso pode. Porque ele precisa se essa resguardar. Garantia, né? Isso, ele precisa ver a renda da pessoa. Então, ele pode pedir isso, ele talvez pode pedir o imposto de renda da pessoa, né? E aí também vale ficar conversando e negociando, né? Olha, talvez isso eu não consigo, mas consigo, por exemplo, mandar imposto de renda, não vou conseguir te mandar a minha última renda de 6 meses para tentar negociar e fechar esse contrato. Você vai continuar com a gente, que daqui a pouco outras perguntas vão chegar para você responder. Certo. Inclusive, viu, Maristela, o risco que há para esse fiador. Esse fiador pode ser a garantia para um parente, para um filho, para um neto, para um amigo, mas ele também pode se prejudicar e muito. Essa garantia dele, vamos dizer que ele tenha um imóvel, ele também, a depender desse contrato, ele pode até perder esse bem dele. Daqui a pouco eu explico. Tem que entender direitinho, né? Todos os detalhes desse contrato, hein, Bruno? O QR Code está na nossa tela. Daqui a pouco o Bruno Fontes está de volta para tirar outras dúvidas para a gente. A seguir, tem as vagas de emprego disponíveis no estado. Você vai ver também que a polícia desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes numa rede de hortifruti. E ainda, hoje é dia do ciclista e você vai ver quais são as dores e delícias de pedalar pelas ruas da cidade. O N1 volta já, agora 12:08. Agora 12:11, N1 de volta e é hora de saber as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. Quem sabe essa não é a oportunidade que você está esperando. Já está aqui na nossa tela, tem 15 vagas para você que trabalha como promotor de vendas. Essas vagas são para atuação no Cabo de Santo Agostinho. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. O salário para essas vagas foi informado, é de R$ 1.621. Lá no site do SEDEP tem todas as informações para você. Tem 4 vagas também para você que trabalha como maçariqueiro, para atuar no Recife. São 4 oportunidades, a escolaridade não é exigida, 6 meses de experiência na função, vai lá, se candidata. O salário é de R$ 2.000. Tem oportunidades também para você que trabalha como servente de obras, para trabalhar em Paudalho. São 5 vagas, é preciso ter um ensino fundamental completo, 6 meses de experiência ali no currículo e você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. O salário não foi informado, mas tem outros detalhes lá no site para você. Inclusive sobre outras vagas também. Tem oportunidades ainda para você que trabalha como caldeireiro. Trabalha aí com chapas de ferro e aço. É para atuação em Paulista, são 5 vagas. É preciso ter o ensino médio, mas não precisa ser completo não, tá? 6 meses de experiência, o salário não foi informado para essas vagas. Faz o seguinte, estou falando muito do site, né? Então vai lá, cedep.pe.gov.br, que tem todos os detalhes sobre essas e outras vagas para você. Boa sorte aí aos candidatos. E bora aproveitar que o assunto é emprego e a gente fala agora da saúde desse trabalhador. Você passa muito tempo sentado em frente ali ao computador, só se levanta para tomar uma água ou ir ao banheiro? Esse hábito merece atenção, viu? Daniele Fonseca está de volta. Quais são as orientações, hein, Daniele? Como isso pode prejudicar a nossa saúde? Olha, Maristela, o corpo da gente precisa sempre de movimento, né? Mas, claro, em algumas funções, profissões, a gente fica lá por várias horas, às vezes,
parado numa determinada posição. É o caso, por exemplo, de quem é manicure. Olha só, Fernanda está aí, trabalhando, fazendo aí os pés de Ingrid e fica muito tempo nessa posição, né, Fernanda? Chega, assim, a ficar mais de 1 hora ou 2. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Sim, às vezes a gente fica muito tempo, né? Mas eu sempre tento me ajeitar, entro lá dentro para pegar algum material, a gente sempre vai se ajeitando. Aproveita. Tá bom. Eu acredito que isso aí que você falou está justamente de acordo com o que precisa ser feito. Agora a gente vai conversar com a fisioterapeuta Aline Siqueira. Então, Aline, isso que Fernanda disse, que aproveita, por exemplo, aquele momento que ela vai lá dentro no estoque, né, pegar algum material, algum esmalte, dar uma esticadinha. Qual é a reflexão que ela trouxe aí com isso, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente isso é muito importante, né? O corpo da gente ele foi feito para se movimentar, né? Então, ela passa muito tempo do trabalho dela aí nessa posição, você pode observar que ela fica muito tempo curvada. E essa postura, ela traz dores, né? Incômodos, tanto na coluna quanto talvez num trapézio ali, porque ela passa muito tempo utilizando a mão. Então, é muito importante você ter esse intervalo, sim, e fazer uma pequena caminhada, levantar para ir ao banheiro, né? Quais os sinais que o nosso corpo dá de que precisa desse intervalo, precisa daquele movimento? Muito importante. Ela, com certeza, deve sentir aquela rigidez que é muito específica aqui no trapézio, um cansaço nas pernas, talvez um formigamento. Esses são sinais que o corpo identifica que ele está precisando de uma pausa. É esse momento que você precisa identificar que precisa de uma movimentada. Ao longo do tempo, quais os problemas, né, que isso pode gerar no corpo da gente? Então, ao longo do tempo, isso não sendo avaliado, né, ele pode gerar não só os desconfortos, mas por pequenas lesões, umas tendinites, bursites, né? Nesse caso dela, uma lombalgia. Então, ela precisa de cuidados. Quando identificar que o problema não está sendo resolvido, ela precisa procurar um ortopedista. E depois de um ortopedista, fazer talvez um trabalho com fisioterapia, que também é muito importante. Essa movimentação, essa pausa para se levantar, para dar alguns passos, isso resolve sem necessidade, por exemplo, de tomar uma medicação? Claro que tudo isso sob orientação médica, né? Para ninguém se automedicar. Com certeza. Isso não resolve 100%, mas assim, isso auxilia muito. Então, esses pequenos movimentos que você faz é muito importante para que você evite lesões e desconforto. Então, já que ela passa muito tempo prolongado, é muito importante. E tem algumas empresas que investem muito também em ginástica laboral, que é uma coisa muito importante. Faz um alongamento, sai um pouquinho daquele ambiente. Então, é importante ver o contexto no geral. Aline, muito obrigada, viu, pela participação. Fernanda também. Então, pessoal, aquela espreguiçada assim já ajuda um bocado, viu? É contigo, Maristela. Levanta um pouquinho, faz um alongamento, espreguiça aí o corpo, né? Como Daniele Fonseca bem falou agora, né? É importante manter a postura também, enquanto você estiver sentado ali executando o seu trabalho, orientações muito importantes para o nosso dia a dia, né? Muito obrigada, viu, Daniele? E a gente volta agora a falar sobre as responsabilidades de um fiador num contrato de aluguel. É Bruno Fontes que traz agora as outras informações para a gente, vai tirar dúvidas que chegaram pelo nosso WhatsApp, né, Bruno? Muitas perguntas, as pessoas acompanhando aqui o NE1 e querendo essa ajuda da advogada que está conosco, que é a Emily Vieira, ela é especialista em direito imobiliário. Todo mundo preocupado, então, em ter um fiador ou ser um fiador. Emily, voltamos. Eu disse para você que iam chegar muitas perguntas e chegaram, veja só. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. A Vanusa Martins está perguntando se o fiador também pode ter que pagar o IPTU. Então, isso, né, vai mudar com o que está previsto no contrato, porque se esse contrato de aluguel, ele prevê que o inquilino vai pagar o IPTU, né, se porventura também vai ter que pagar um condomínio ou o TPI, ele também vai ter que arcar com isso. O Sérgio pergunta, eu tenho um imóvel alugado,
A partir de quantos meses eu posso solicitar a saída do inquilino que está devendo aluguel sem acionar o fiador? Tudo depende do que ele colocou no contrato, né? Então ele precisa observar quais foram as cláusulas, certo? Para ele poder acionar esse fiador, não. Porque uma coisa também que acontece muito é que a lei, né, ela prevê que primeiro você tem que cobrar do inquilino, né, que é ele que está devendo, e depois você cobra do fiador. Mas o que acontece na prática, a maioria dos contratos, ele já prevê que uma cláusula, né, que esse fiador ele vai renunciar essa preferência, né? Então a pessoa, né, o proprietário, ele vai poder cobrar dos dois ao mesmo tempo. Isso é bastante difícil, né? Por exemplo, e ele pode, a depender desse contrato, com um mês, se tiver lá em cláusula, ele já acionar tanto o fiador quanto o inquilino? Sim, pode. Aí o fiador vai ter que, eles vão ter que se resolver como vão pagar, por exemplo, esse débito. Isso, exatamente. E aí a questão do fiador, né, ela é até muito delicada, porque existe aquela lenda, né, que se você tem um bem de família, esse bem ele é impenhorável, mas para a questão do fiador, para a questão de locação, isso não se aplica. É uma exceção à Lei 8.009, né? Então você pode perder o seu imóvel por ser fiador de uma inclusive locação. Com toda essa afetividade, né? Essa relação, por exemplo, realmente você herdou uma casa dos seus pais. Ela entrou como garantia para aquele fiador. Ele pode perder, então, esse imóvel. Sim, esse imóvel é dele. Mesmo que seja o único imóvel que ele tem, que ele mora com a família, ele pode acabar perdendo, porque ele virou fiador e a pessoa acabou não cumprindo com essas obrigações. Aziane Azevedo, sobre o fiador, pode ser exigido pela imobiliária que o fiador resida na cidade do imóvel locado? Pode, tudo varia, né? Quais serão os critérios que esse proprietário, porque no caso a imobiliária ela está representando a pessoa, né? Ou o imóvel é dela e ela mesma é proprietária. Mas vai ser o critério dela. O que ela vai considerar importante para ela ter de garantia, ela vai querer colocar. Olha, tem até uma pergunta interessante. A Robeli, eu fui fiadora de um contrato residencial em 2019 e já venceu. Não me chamaram para renovação. Ela é automática ou não tenho mais responsabilidade sobre esse contrato? Depende do que estava no contrato. Se o contrato ele tinha uma cláusula, né, de uma renovação assim automática e ela assinou, ela continua. Caso não tenha e o pessoal fez um aditivo, né, e ela não foi chamada para assinar novamente, não, né? Porque é aquilo até que eu estava conversando aqui antes, né? Para essa questão do fiador, a interpretação ela é extensiva. Então, é o que está previsto ali e você não pode, tipo assim, eu renovei um contrato de 2 anos, mas não estava ali previsto que esse fiador também iria ser, né, por 2 anos. Não, ele não vai ser automático, né? Tudo vai ser com o que está previsto no contrato. Resumindo, para ser fiador tem que realmente confiar naquela pessoa. Tem que confiar e tem que prestar muita atenção no que está no contrato, né? Porque as consequências, elas são enormes, né? Muito obrigado. Então é isso, Maristela Emily Vieira conversou com a gente, advogada especialista em direito imobiliário. E claro, a gente também coloca depois esse nosso vídeo, né, com essas dúvidas que foram respondidas por ela, porque são muitas perguntas e aí as pessoas podem entender um pouco como funciona, claro, essa lei do inquilinato quando tem esse fiador. Eu volto com você. Tudo muito bem explicado, viu, Bruno? Agradeço também a participação de todo mundo que mandou pergunta pelos nossos canais de comunicação, pelo nosso QR Code, Canal Globo e também pelo nosso WhatsApp. E hoje é o Dia do Ciclista, uma data que celebra um meio de transporte que tem cada vez mais adeptos nas cidades. Além dos benefícios para a saúde, para o bolso e para o meio ambiente, pedalar também é uma escolha que muita gente faz por prazer. Mas quem usa a bicicleta no dia a dia ainda enfrenta desafios importantes, como a disputa por espaço no trânsito com carros, ônibus, motocicletas. Bora conversar, então, com Bianca Carvalho sobre esse assunto. Eu acredito que existam muitas reclamações, viu, Bianca, de quem usa a bicicleta na região metropolitana. Mas tem uma reclamação que ganha entre aí todas as pessoas que você ouviu agora pela manhã? Então, Maris, muita reclamação, muita gente que adora andar de bicicleta, mas deixa eu satisfazer uma curiosidade que às vezes as pessoas têm. Mas por que hoje, né, essa data? Porque essa data foi a data em que um ciclista, o Pedro Davidson, foi atropelado e morto em Brasília. Foi exatamente nesta data. E por isso que é comemorado nacionalmente esse Dia Nacional do Ciclista, né?
Veja, Recife, já entrando no que você perguntou, Recife tem 206 quilômetros de malha cicloviária, envolvendo ciclovia e ciclofaixa. Isso é 83% do que estava previsto no plano diretor, ou seja, a previsão é de que tenha mais. O pessoal reclama porque existe, infelizmente, a falta de cidadania no trânsito não é só do ciclista, não é só do motorista de carro, não é só do motociclista, é de todo mundo, é uma cadeia que desrespeita tudo. O pedestre, às vezes atravessa e anda no lugar errado, às vezes o ciclista desrespeita o pedestre, às vezes o ciclista anda no meio do carro, aí o carro não respeita o ciclista, aí a moto também se espreme e não passa. As pessoas se queixam muito. Veja, aqui, nesse momento não está passando, mas, por exemplo, o ciclista que está ali, que veio trazer uma refeição, ele não subiu aqui na calçada somente no momento em que veio trazer a refeição. Ele veio pela calçada. Ele veio pelo espaço onde deve andar o quê? Pedestre. E olha que aqui, a gente está na Agamenon Magalhães, isso aqui, gente, é uma ciclovia. Aqui, ó, do outro lado. Tem desse lado e do outro, desse lado e do outro. Eu vou chamar agora Carlos Vale, que ele é do Conselho Estadual de Trânsito, ele é integrante desse conselho e vai discutir isso aqui com a gente. Eu vou até pedir, aproveitar que Joab está ali mostrando, define para a gente onde é que está ali ciclovia e ciclofaixa, Carlos. O que é ciclovia e o que é ciclofaixa? Vai lá. A ciclovia, ela é aquele espaço construído exclusivamente para bicicleta e protegido. A ciclofaixa é uma faixa exclusiva para as bicicletas, que está compartilhada na própria via de trânsito. Esse aqui que está no meio do viaduto, né? É uma ciclofaixa. Certo. Daqui a pouco a gente vai conversar mais. Agora vamos ouvir o que disseram os ciclistas com quem a gente conversou hoje. Desde muito novo, andando de bicicleta. Essa aqui é uma bicicleta que a gente aluga, né? Para quem não tem bicicleta, essa é uma opção boa para alugar. Sempre pedalando. Já fiz competições também de bicicleta, faço ainda hoje. E é um exercício maravilhoso. Não sabia que hoje era o dia do ciclista, né? Poxa, aí foi bom que eu folguei hoje. Eu disse, poxa, eu vou pegar a bicicleta, vou pedalar por aí. E saiu pedalando sem destino, indo para um lado, indo para o outro. É maravilhoso. Eu recomendo a todos. Faço entrega por delivery e uso ela diariamente. É um meio de transporte e meio de transporte de trabalho também. Eu uso todo dia ele aqui, entrega de almoço e demais serviços que eu faço. Eu venho ao meu trabalho já há uns 6, 7 anos já que eu ando de bicicleta, ida e vinda, e para mim é um bom esporte, muito bom. Sempre andei de bicicleta, desde meus 8 anos, 9, já estava andando de bicicleta por aí. Aí fica mais fácil, né? Todo dia vindo trabalhar aqui. Da Madalena para o Recife Antigo é bem mais prático de bike do que ônibus. O mais difícil é o trânsito mesmo, né? Os carros, né? Apesar que tem bastante ciclovias, né? Mas ainda é muito poucas, né? E os carros são um perigo. A mobilidade é ruim por causa do carro, moto, às vezes não ajuda a gente, que a gente que é ciclista. Muita gente não entende que a gente está em cima de 2 rodas só e sem motor. E às vezes acontece, muitas vezes há vários acidentes com a gente. Tem que usar a ciclovia e tem que ter mais, até porque eu moro na Imbiribeira e daqui para lá tem poucas, né? Então se tivesse mais ia ajudar bastante os ciclistas. Já levei muita de ônibus, de moto, já levei muita... Lá para da grave não, né? Devagar mesmo. Capaz da gente sofrer um acidente aí que não tem lugar pra gente andar, né? Você tem que andar na calçada, senão... Muita gente invade ciclofaixa, moto principalmente. A gente tem que tomar cuidado. Gente, a gente viu aí, né, o que eles disseram e eles não estão mentindo, não. De fato, em muitos locais, em muitas vias importantes de grande movimento, não tem espaço para bicicleta. E aí a bicicleta anda, infelizmente, muitas vezes em cima da calçada. E é verdade também que motorista tira fim de bicicleta, isso acontece. Mas também é verdade, continuar conversando aqui com Carlos Vale, que é do Conselho Estadual de Trânsito, mas também é verdade que às vezes, muitas vezes, o ciclista ocupa o lugar do pedestre. E às vezes tem ciclovia, como a gente já viu aqui, conversando aqui hoje, e a bicicleta passando na calçada. Olá, meu querido, vamos conversar sobre isso. O que é que a gente precisa fazer ainda?
Bem, a ciclofaixa ou ciclovia é destinada exclusivamente para bicicleta elétrica, bicicleta comum e autopropelido, que é aquela bicicleta que o motor só entra em funcionamento depois de pedalar, né? O ciclomotor, né, como a motocicleta, não podem andar nessa faixa. Mas o recado mais importante para todos que disputam o mesmo espaço, pedestre, ciclista, motociclista, motorista, é respeitar o próximo e evitar o confronto. Porque, olha, uma cidade que é apertada, de vias estreitas, a gente não pode colocar um em cima do outro, vai ter que compartilhar isso. Agora, já vi muita gente morrer com razão, perder um membro com razão e não adianta. A partir do momento que a gente sabe o que pode acontecer e sabe como evitar, também é nossa responsabilidade evitar, porque nós vamos ser os maiores penalizados. Não adianta eu querer mostrar que o sinal está aberto para mim, eu vou passar de qualquer jeito. Pode vir um carro de polícia, um carro roubado. Morrer com razão, o que adianta? Vai morrer com razão. Agora, e não... de fato, é preciso aumentar a quantidade de espaço para o ciclista, porque muita gente vai trabalhar, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta, Carlos. E é difícil, por exemplo, áreas como Imbiribeira, o pessoal estava falando aqui na entrevista, tem muito lugar onde não tem espaço para o ciclista andar. Aí ele vai competindo com o carro e às vezes com o pedestre, o que é pior. Tanto que já 83% do que estava previsto já foi feito. E quando chegar a esse 100%, vai precisar de mais, porque o número é crescente. Agora, todos vão ter que saber como evitar. Não adianta disputar um espaço achando que tem razão, porque numa guerra, quem ganha é quem perde menos, mas não tem vencedor. Certo, meu querido. E aí o trânsito é uma guerra mesmo. Carlos Vale, muito obrigada pelas informações. É isso, gente. Eu gostei muito desse pensamento. A gente tem que pensar sobre isso. Não importa quem está com razão no trânsito, né? A gente tem que botar a segurança em primeiro lugar, Maris. Mesmo quando o sinal está aberto, a gente tem que parar, olhar e ver se a gente pode passar. Se o outro está respeitando. Não adianta só você respeitar. É bronca. Voltar para você. Pois é, né, Bianca? E se a gente for pensar numa escala, ciclistas e pedestres são os mais frágeis do trânsito. Então, é importante demais, né? O trânsito é feito por todos, é importante que todos respeitem as regras, né? A sinalização correta. Se tiver ciclovia, esse ciclista deve estar na ciclovia, no espaço direcionado a ele, para manter aí a segurança de todos no trânsito. Muito obrigada pelas orientações. O NE1 agora volta a falar da saúde do trabalhador. Nós já trouxemos dicas para quem passa muito tempo sentado. Agora o assunto é para quem vive o contrário e trabalha muito tempo em pé. Será que é melhor ou tem consequências também, hein? Daniele Fonseca está de volta para responder para a gente. Daniele. Maristela, tudo isso a gente está fazendo aqui dentro de um shopping, tá? Estava lá, né, na loja onde tem um serviço, na verdade, de manicure, pedicure. E agora aqui numa loja onde as vendedoras ficam a maior parte do tempo em pé. É o caso de Carol. Quanto tempo, hein, Carol? Ali arrumando aí os itens, atendendo os clientes. Boa tarde. Boa tarde. A gente passa 7 horas, né? Aí tem o horário do almoço, que você senta, descansa um pouquinho e depois vem para o salão novamente. Mas acaba que o fluxo é tão grande que você nem... Não sente muito não que está em pé, não. Está sempre fazendo alguma coisa. Estou vendo aí que você está de tênis, né? Que acredito que seja uma boa opção, mais confortável também. Isso, sim, fica mais confortável. Somos duas. Tênis é o meu calçado preferido. Obrigada, viu, Carol? Continue aí atendendo, então. A Aline, mais uma vez aqui com a gente, pessoal, fisioterapeuta. Ela estava de tênis. Existe esse cuidado, assim, é bom que se tenha esse cuidado em relação ao calçado que você vai estar usando para quem trabalha muito tempo em pé? Com certeza, é imprescindível ter um calçado confortável. Se, como é possível aqui para ela, ela está usando um tênis adequado, ela passa muito tempo em pé e também faz, como ela não fica muito tempo estática, ela faz movimentos, ela está andando, ela está se movimentando. Então isso é muito, muito importante, é muito bom. Agora há pouco a gente viu que ela estava ali arrumando e sem querer deixou cair um item, né? Na mesma hora ela se curvou assim para pegar. Um momento como esse é significativo, é importante e também fazer isso da forma certa, com a postura correta. Exatamente.
Exatamente, e ela fez isso perfeitamente, a gente até elogiou, né? Então ela evita curvar o tronco e dobra os joelhos para pegar uma coisa lá embaixo, né? Então isso ajuda também na questão da movimentação e também para a coluna, né? Não sofrer tanto nesse agachamento que ela está fazendo. Então dobrar os joelhos é sempre importante quando vai fazer esse movimento. A gente já falou sobre os sinais que o corpo dá, né? Avisando, opa, tem algo errado, precisa de intervalo para quem estava sentado, quem trabalha muito tempo sentado. E para quem passa muito tempo em pé, quais são esses sinais? Então, para quem passa muito tempo em pé, como a gente já falou, calçados adequados, ela pode estar equilibrando a perna, o peso da perna em uma perna, depois em outra. Como ela não trabalha, como eu falei, estático, ela tempo em pé e também na mesma posição, ela está se movimentando, então isso já é uma ajuda. E sinal assim de dor, de incômodo, isso o corpo fala também. Quais são? São os mesmos sinais, formigamento, dores nas pernas, a dor na coluna. Para quem fica muito tempo em pé, a coluna ela sofre um pouquinho. Então, esses sinais, quando o corpo fala, é um sinal de alerta para você já se movimentar, fazer um alongamento. É isso. Quando chegar em casa, botar as pernas para cima. Muito importante, botar as pernas para cima, sempre acima do nível do coração, fazer um bombeamento para melhorar ali o fluxo sanguíneo e a circulação. Tá bom, então. Muito obrigada, viu, Aline, mais uma vez, por essas dicas, essas orientações, né? Mais do que dicas. Então é isso, gente. Quem trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, coloca em prática tudo isso para ter um alívio e poder trabalhar melhor, render melhor. Maristela. Cuidados que não podem ser esquecidos no dia a dia, né, Daniele? Vamos seguir com outros assuntos? A polícia apresenta neste momento o resultado de uma operação que desarticulou um grupo criminoso investigado em aplicar golpes numa rede de hortifruti. É Mário Carvalho quem tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Mário, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui com a delegada Lígia Cardoso, que é adjunta da Delegacia de Polícia de Repreensão ao Estelionato, está concedendo aqui uma entrevista coletiva para falar sobre isso. Queria que a senhora explicasse para a gente como é que funcionava esse esquema. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que acontecia aqui eram realizadas compras em lojas do grupo, né, da empresa, e aí essas compras eram feitas em aparente irregularidade, né? A compra era realizada, paga com cartão de crédito idôneo, né? A mercadoria era retirada da empresa, transportada, né? E após isso acontecia o cancelamento ou alteração do valor da compra no sistema da empresa por um funcionário que tinha acesso, né, e que tinha credencial para fazer esse tipo de transação. E aí a empresa, isso resultava em prejuízo financeiro à empresa. Como foi que a polícia ficou sabendo disso e chegou até esse funcionário? Bom, o funcionário que realizava essas transações, né, essas movimentações no sistema, ele foi afastado por um tempo por uma licença médica, né, e nesse afastamento dele, ele foi sucedido, né, por outro funcionário, e aí essa pessoa que veio substituí-lo começou a estranhar essas movimentações, várias movimentações que aconteciam no sistema da empresa. Então ele começou a estranhar, né, e aí isso fez com que ele provocasse uma auditoria na empresa, no sistema da empresa, onde foi feito um levantamento mais apurado, e nesse levantamento, né, se chegou, né, a um prejuízo aproximado aí de R$90 mil. E aí, após isso, a empresa nos procurou e noticiou o fato. Na prática, como é que funcionava essa troca de valores? Bem, a compra era feita num valor e era alterado no sistema de forma a deixar um valor ínfimo para aquela compra, né, que tinha sido paga, e aí era comunicado ao cartão, alterava a compra, né, uma grande parte do valor era estornado para alterar esse valor ou então cancelar a compra completamente, né, e o valor ser totalmente estornado ao cartão de crédito. O prejuízo ficava para a empresa, né? Exatamente, né? A mercadoria era retirada, a pessoa levava a mercadoria, transportava e o prejuízo era suportado pela empresa. Por isso o nome caixa vazio, porque o valor da compra não ficava nos caixas da empresa. As pessoas foram presas? Bem, foram cumpridos hoje 5 mandados de busca e apreensão, né, em Recife, Jabotão dos Guararapes e Vitória de Santo Antão. E durante o cumprimento de um desses mandados de busca e apreensão, né, na casa de um dos investigados, foi encontrada munição, .40, né, de uso restrito, e aí ele foi autuado também em flagrante delito. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho. Volto com você no estúdio, Maristela.
Obrigada, Mário, pelas informações. E câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher teve o carro levado por um bandido no bairro de Areias, no Recife. O crime foi ontem, por volta das 8 da manhã. Nas imagens dá para ver um homem de camisa branca e boné atravessando a rua Tuparetama. Ele vai até a esquina e espera. Nesse momento, do outro lado da rua, uma mulher estaciona e sai de um carro branco. O homem volta, mostra uma arma e aborda a vítima no meio da rua. Ela solta as bolsas e corre. Ele vai atrás dela, pega a mulher pelo braço até encontrar a chave do carro, que tinha caído no chão. A mulher foge. O homem entra no carro e vai embora. A vítima prestou queixa na Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio. A Polícia Civil diz que está investigando o caso. Falar sobre machismo com crianças e adolescentes é uma tarefa que começa dentro de casa e precisa continuar em todos os ambientes, inclusive na escola. É na infância e na adolescência que meninos e meninas formam valores, aprendem a respeitar diferenças e constroem sua maneira de se relacionar com o mundo. Especialistas destacam que a educação é uma das principais ferramentas para prevenir a discriminação e a violência. Quanto mais cedo essa conversa acontecer, maiores as chances de construir uma sociedade mais justa. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga infantil Vanessa Alves. Pode chegar aqui, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, que bom ter a sua companhia aqui no NE1 para a gente poder conversar sobre este assunto. Vamos sentar aqui na nossa sala. Eu já bati um papo com você antes, porque me veio uma curiosidade. Quando a gente fala em machismo, normalmente a gente associa isso a adultos e a casos graves, que infelizmente às vezes terminam na morte de uma mulher, num feminicídio. Mas associar machismo à infância... Existe criança machista, Vanessa? Tudo pode ser aprendido. Culturalmente, o ambiente em que é construído. Então, para chegar ao extremo de uma violência, já foi algo que foi sendo construído desde pequeno. Então, isso é construído desde a infância e a adolescência e vai passando pelo desenvolvimento da pessoa. E o que ele vê em casa, né? Esse menino ou essa menina, o que essa criança vê em casa que pode influenciar esse comportamento? Veja só, o machismo é a ideia de que existe uma superioridade de gênero do masculino em cima do feminino. Então, palavras que parecem sutis podem até achar que não está passando um entendimento, mas vai sendo construído. Então, por exemplo, mulher dirige mal, mulher tem que estar na cozinha, o homem tem tais papéis. Isso são ideias que vai se construindo sutilmente essa questão do poder, do machismo também. Às vezes, numa brincadeira na escola ou até mesmo em casa, dá para perceber, assim, quando uma frase dessa sai, ou essa superioridade enquanto essa pessoa está ali brincando, jogando alguma coisa? Sim, é possível perceber na fala, no comportamento, em como é tratado o outro, no dia a dia. E o importante é quando se perceber algo desse tipo, a gente já começa a ir freando. Mulheres, mães, estarem nesse papel de calma, não é assim, ficarem alerta para uma fala desse tipo, de que a menina não brinca disso, menino não usa rosa, menina não pode usar azul, menina não brinca de carrinho. Aí a mãe escutou isso em casa, o pai também, ou de repente... O professor, a professora na escola, corrige imediatamente. Como essa correção deve ser feita? Pode ser através de uma conversa, porque não existe escolhas de objetos ou de papéis necessariamente. Então, trazer isso à reflexão, o papel da escola é muito importante, da família. Então, tem pessoas que têm gostos diferentes e, por isso, se sentem felizes de brincar com o carrinho ou brincar com a boneca. Por que que o menino não pode brincar com a boneca? Se ele vai ser pai futuramente e vai
brincar na vida real com essa boneca. A escola também pode ensinar isso de uma forma lúdica, de uma forma apropriada para a idade, ensinando os meninos também a trabalharem melhor as suas emoções, a masculinidade. Como é que isso deve ser feito também pela escola? Sim, pode e deve trabalhar. Eu escuto, às vezes, relatos de meninas que gostam de jogar futebol na escola e que não tem espaço para jogar, porque os meninos não deixam. Por que não deixa? Se a garota gosta e se identifica com aquela atividade. Então, trazer isso para o exercício da empatia, de como é que seria você gostar de fazer uma atividade e ser impedido. Trazer muitos recursos através desse lúdico, histórias, artes. Tantas coisas podem ser usadas pela escola. Atenção também a jogos, redes sociais. Total. Né? As redes sociais, elas se tornam um espaço para crimes. Então, tem redes que tudo é possível. E lá também está sendo formado ideias a respeito dos grupos. A misoginia, por exemplo. Vanessa Alves, psicóloga, quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo com essa conversa tão importante aí para todas as famílias sobre essa desconstrução do machismo, que é uma conversa necessária, inclusive na infância. Muito obrigada. Até a próxima. Por nada. Há 45 anos, um pedaço da cultura recifense ganhou um endereço fixo no coração da cidade. A Praça do Sebo, no bairro de Santo Antônio, é ponto de encontro de leitores, colecionadores, estudantes e amantes da literatura. O espaço atravessa gerações, mantendo viva a tradição dos livros usados e das histórias que circulam entre as estantes. Quantas palavras são necessárias para erguer um lugar? Quantas histórias constroem a história de uma cidade? No centro do Recife, há 45 anos, esse espaço nasceu e, com o tempo, ganhou o nome daquilo que o fez famoso: a Praça do Sebo. Hoje são 19 boxes que alimentam a tradição de quase meio século por aqui. A cada livro, uma surpresa. Rapaz, eu estou há 28 anos, né, aqui na Praça do Sebo, e muitas histórias. O que você já achou de mais curioso, me fala? Recentemente, né, eu achei um de Carlos Drummond de Andrade e autografado por ele de 1952. Né? Era um livro raro, fininho, coletânea só de poesias de Carlos Drummond, mas assim, de um significado muito grande, porque pelo escritor, né, pela obra, e você achar algo ainda autografado de 1952 é uma raridade. E uma pessoa sortuda já comprou? Já comprou. A Praça do Sebo foi criada em agosto de 1981, sob a sombra das árvores, entre prédios na Avenida Guararapes com a Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio. Surgiu da reunião de vários sebos, espaços especializados na venda de livros antigos. A maioria esmagadora que procura livro de segunda mão, livro usado, são os estudantes. Acervos vivos de tantos roteiros, reais e ficcionais, do Brasil, do mundo todo e até de universos que só existem nas páginas. Essa diversidade de livros provoca também a diversidade de preços. Por exemplo, aqui você pode encontrar um livro de 5 cruzados, um livro de bolso, por exemplo, ou livros caríssimos, porque são raríssimos, ao preço de 15 mil cruzados. Olhando essas imagens antigas, a sensação é de voltar ao passado também. Um tempo no qual Isabela não era nem nascida. Hoje ela vende livros escolares na praça e se adaptou ao mercado para continuar o negócio. Depois da pandemia, começou as vendas online. As pessoas perguntavam se a gente vendia em plataformas digitais e nós tivemos que inovar para poder se encaixar aí na modernidade, né? Eu prefiro o físico, né? Aquele negócio de trocar um livro, ler o livro físico. Os preços aqui também costumam ser mais em conta do que em livrarias tradicionais.
Mas nem é isso o que mais atrai Caroline à Praça do Sebo. Eu acho que os livros que a gente encontra aqui têm uma história para contar, além do que já vem escrito nele. Então, as pessoas que compraram ele primeiro, que trouxeram até aqui. Então, quando a gente compra um livro no sebo e vem aqui, pelo menos para ver também, a gente consegue encontrar um pouco dessa história. O ritual da leitura não é complicado. Basta um livro e um pouco de tempo. O espaço pode ser qualquer um, ainda mais agora com os livros digitais que a gente carrega até no celular. Mas apesar da tecnologia, ainda existem muitas pessoas que preferem o charme de estar aqui na Praça do Sebo para ler e conviver. Desde pequeno que eu circulo por aqui, eu estudei na Boa Vista, então já circulava pela Boa Vista e já passava por aqui. Mas há um pouco mais de um ano eu vim trabalhar no escritório aqui numa ONG aqui próximo e passei a almoçar na praça, passei a estar aqui presente, conversando com as pessoas e passei a conhecer a praça, passei a viver a praça. A praça é um lugar, quando eu chego antes da hora do trabalho, eu paro para ler. É o lugar que eu venho tirar meu intervalo de almoço também, trago um livro ou fico conversando com alguém. Então tem um livro escrito e tem um livro vivido. Então o material com que o livro é feito está presente aqui nessa praça, que é a vida acontecendo de forma tão intensa. O tempo deixou marcas na praça. Quem dá vida ao lugar pede mais cuidado. A gente sempre tem essa questão, né? A questão de segurança, mas a gente queria, assim, que o poder público, prefeitura, governo, secretaria, tivesse um olhar mais significativo para a Praça do Sebo. Que melhorar, todo lugar pode melhorar, mas principalmente se for considerado o lugar de quem pisa nesse chão, de quem está aqui. Se for ter qualquer melhoria, que não passe por conversar com as donas e donos dos bares, que não passe por conversar aqui com as tias que vendem seus livros, a melhoria acaba sendo vazia. Não dá para contar quantos exemplares, quantas páginas, quantas letras fazem a Praça do Sebo. O que dá para saber é o valor desse lugar para a cidade. Se tivesse um título, esse livro que completa 45 anos poderia muito bem se chamar Resistência. Não abrimos mão não da loja física não, tanto é que nós damos a opção, você pode vir recolher aqui na loja, você pode vir comprar, tem pessoas que preferem vir aqui, não, eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero ver, tanto é que são clientes de muitos anos. Eu costumo dizer que a gente já formou muita criança da alfabetização, ensino médio, porque nós estamos voltados para os livros escolares. E hoje eu acho que a Praça do Sebo, ela é muito mais do que ela simplesmente é uma praça aqui de vendas de livro. Então, assim, é um patrimônio cultural do Recife, a Praça do Sebo. A Prefeitura informou que a Enlurb realiza serviços de manutenção e zeladoria na Praça do Sebo e que uma equipe vai até o local para avaliar se há necessidade de novos serviços. A Polícia Militar diz que a unidade realiza patrulhamento e ações preventivas na área central do Recife e que no bairro de Santo Antônio há policiamento 24 horas, com patrulhamento a pé, motorizado, de motos e reforço de equipes táticas. A seguir, cinema de graça com ensinamentos preciosos sobre as emoções das nossas crianças, amizade e sustentabilidade. O projeto Cine Solar está passando por 4 cidades pernambucanas. A gente te conta os detalhes já, agora 12h51. Enião de volta com os destaques do Globo Esporte. Nossa joia já está aqui, Thiago Medeiros. E aí, mas tava com saudade de tudo, viu? Certo, eu também. Não tinha te visto ainda pós-Copa. Tô por aqui agora ocupando espaço, viu? Obrigado. Eu preciso dizer, né? É o que o pernambucano gostaria de falar para você, do orgulho de te ver ali brilhando. Obrigado, muito obrigado. Bom, muito Só bom. a seleção que não ajudou, mas deixa pra lá, né? Vamos falar do que é nosso. Pula. Vamos falar da vitória do Náutico? Vamos sim. O Sport entra em campo hoje, né? Mas o Náutico, enfim, voltou a vencer. Vitória de 600 pontos, Maristela. Mesmo com o gramado pesado, por causa das chuvas, o Náutico jogou bem e venceu o Ceará. Náutico que não vencia, havia 4 jogos e agora não perde a 5. O jogo virou. Vamos ver o gol do Timba ontem. O Náutico martelou bastante, mas o gol só saiu aos 53 do primeiro tempo. O Jean Carlos cobrou falta e o zagueiro Léo Índio tocou na bola, mandou no canto de Richard. Primeiro de Léo Índio com a camisa alvirrubra. No segundo tempo, o Ceará incomodou um pouco, mas o Náutico teve o jogo sob controle e ainda comemorou a volta do atacante Vinícius depois de 50 dias fora. Náutico que subiu uma posição, agora está em 14º, a 5 do G6, né, que é o grupo ali que passa para a próxima fase para brigar pelo acesso, e 7 pontos do Z4. O Timba que volta a campo no domingo, 4 da tarde, contra o São Bernardo,
com transmissão ao vivo aqui da Globo. E hoje tem o Sport em Campo. Leãozinho vai encarar o Avaí fora de casa em busca da terceira vitória seguida na Série B. O jogo é às 7h30 da noite, lá no estádio da Ressacada. O Avaí é o 17º colocado, primeiro ali dentro da zona do rebaixamento. Mas se vencer o Sport hoje, vou bater aqui na madeira, o Avaí sai do Z4 e puxa o Ceará para dentro. O rubro-negro vai em busca da terceira vitória, como a gente falou, e não vai ter Barleta, que está machucado. Marlon Douglas deve ser o substituto, o Sport que segue no mercado. E a gente vai estar falando muito disso também no Globo Esporte. Tá? Bora então acompanhar. Demora, vou ficar ali no cantinho fazendo Boa. silêncio. Já Até já, querido. Tá. Bora seguir com outros assuntos agora, 12h57, porque tem cinema de graça, pipoca quentinha e meninos que saem da sessão ainda mais sabidos. É o Cine Solar, que está passando por 4 cidades pernambucanas. Os filmes são curtos, mas trazem ensinamentos preciosos sobre as emoções das crianças, amizade e sustentabilidade. Foi no auditório do Centro Cultural Mestre Dié que o Cine Solarzinho chegou a Cabo de Santo Agostinho com filme, pipoca e uma plateia que não tirava o olho do telão. Tinham crianças, adultos, idosos, toda a família aproveitando para assistir aos filmes. Rayane e Rairiele não perderam a oportunidade. Mãe e filha garantiram os lugares. Ela é pequena, tem 10 anos, então, para mim, incentivando também a imaginação, as coisas que ela vai falar na escola, para mim tá maravilhoso. Aproveita e tira também essa criançada da tela, né, de casa. Ótimo, tira tudo, tira da tela, tira a conectação da internet, é muito maravilhoso isso. E também traz muitas coisas para a imaginação, falar sobre o lixo, a conscientização do meio ambiente. Você mais gostou aqui? Tudo. Tudo. Gostei de tudo daqui. Do filme da pipoca? Também gostei. Mas o protagonista dessa história não é um ator. É esse furgão que por fora parece uma van como outra qualquer. Só que quando as portas se abrem, revela um convite a uma imersão tecnológica sobre rodas. É dela que vem a energia que faz tudo isso funcionar. As placas solares no teto do veículo captam a luz do sol, que é transformada e armazenada para alimentar toda a estrutura do cinema. O Cine Solar ele é o primeiro cinema do Brasil movido a energia solar. E o grande protagonista do nosso projeto são os furgões, né? Porque eles trazem toda a estrutura. Então, dentro dele, vem 120 cadeiras, vem a tela de projeção, as caixas de som. E depois que a gente tira esse material e monta essa estrutura do lado de fora, ele ainda se transforma nessa estação de ciência, de arte, tecnologia e sustentabilidade, porque ele também é a nossa fonte de energia, né? Então é um carro adaptado com placas fotovoltaicas no teto. Durante o dia, né, enquanto a gente está percorrendo os municípios, está sendo feita essa captação. E lá dentro, né, aqui dentro do furgão, a gente transforma ela em energia elétrica. Eu tenho baterias para armazenar essa energia. Então, à noite, a gente consegue exibir, né, todos os filmes com recursos da energia solar transformada em energia elétrica. E essa energia faz o projetor funcionar, a tela acender e a sessão de cinema começar. Uma ideia que junta tecnologia, sustentabilidade, cultura e educação no mesmo lugar. Mas a experiência não acaba por aí. O público assiste curtas-metragens que falam a língua das crianças e abordam temas como meio ambiente, ciência, tecnologia e inclusão. No total, são 22 produções brasileiras e de outros países da América do Sul. Enquanto a história passa na tela, o próprio espaço vira uma aula. Eu gosto mais da pipoca. Também eu aprendi a dividir os materiais separados de lixo. Aí pro caminhoneiro já não ter esse trabalho de ficar separando. Me diga uma coisa, você vai ensinar o que você aprendeu aqui aos seus coleguinhas? Ensino. Também a família em casa? Uhum. O que é que você aprendeu assistindo todos esses filmes? Sobre o cachorrinho e o filme de chorar, daquele de chorar faz bem. Após passar por Cabo de Santo Agostinho, o Cine Solarzinho segue para Abreu e Lima nesta quarta-feira, Igaraçu na quinta e faz a última parada em Goiânia na sexta-feira. Levar cinema, realmente, para quem não tem acesso.
né? Hoje a gente sabe que apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema, né? E esses cinemas estão sempre localizados em lugares elitizados, né? São em shoppings, né? Então o convite é caro, a pipoca é cara. Então a ideia aqui é reunir mesmo a comunidade, né? Nesse grande espaço, fornecer essa pipoca também gratuita, né? Para acompanhar os nossos filmes. E eu falo que as pessoas saem transformadas mesmo, tanto com os curtas-mensagens, as mensagens que passam, depois a visita aqui dentro no furgão também, que é um espaço totalmente lúdico, instagramável, né? Eu falo que é um espaço que já enche os nossos olhos. Os olhos das crianças, então, elas ficam encantadas. Que ideia legal, né? Vimos aí como foi o primeiro dia ontem no Cabo de Santo Agostinho e tem mais. O Cine Solarzinho vai estar hoje à noite em Abreu e Lima, às 6 da noite, na Academia das Cidades de Caetés 1. Amanhã em Igaraçu, às 7 da noite, o telão vai estar na frente da Associação de Moradores da Vila Fachesf. E na sexta-feira, depois de amanhã, a última parada nessa turnê pernambucana vai ser na cidade de Goiânia. Às 7 da noite, os filmes vão ser exibidos em frente à sede do Caboclinho Tupinambá, no centro de Goiânia. É tudo de graça. Vamos seguir falando de arte aqui no Mania 1, porque hoje é o Dia Nacional do Artista de Teatro. Profissionais que levam emoção, alegria, risadas, que transportam o público para dentro das histórias. Bruno Fontes está numa escola que forma esses profissionais. E esse é um curso muito procurado também por quem quer se soltar mais, para melhorar também a postura, né, Bruno? Conta mais para a gente, por favor. Sem dúvida, bastante procurado, sempre com 2 turmas todo ano, não precisa assim passar por provas, é um processo que eles selecionam sim, faz parte aqui, é da Prefeitura Municipal, Prefeitura do Recife, é uma das poucas prefeituras no Brasil que tem uma escola de formação. Nós estamos aqui nessa escola de arte João Pernambuco, que fica no bairro da Várzea. Veja só, 35 anos e um dia tão importante para eles, que é o Dia do Artista de Teatro. Givaldo Tenório é o coordenador desse curso. Muito obrigado. Estou aqui na plateia e os meninos, os seus alunos, estão interpretando. Muito obrigado em receber a gente. O que é que representa isso para vocês e como também funciona o curso aqui? Muitas pessoas querem ser artistas, querem realmente conhecer bem o teatro. Boa tarde. Boa tarde. Para a gente é a realização de um sonho, né? Um professor, uma professora trabalhar numa escola de arte. E aí a gente também profissionaliza. Em teatro, a gente tem 2 modalidades, o curso básico e o curso profissional. No curso profissional, a gente tem uma parceria com o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos, no caso, Núcleo Pernambuco. E o estudante já sai com o DRT de ator, de atriz ou de técnico em teatro na sua carteira profissional. Então, a gente fica muito feliz, né? É um dos únicos formatos que a gente tem, inclusive no Brasil, de ter as 4 linguagens, teatro, dança, música e artes visuais, e tudo gratuito. Temos alunos de 10 anos até quase 90 anos de idade. Muito bom. Inclusive, quando você fala satélite, a gente via muito no fim das novelas, né? Isso. Porque precisa da DRT. Muito bem. E a gente tem, inclusive, alunos e ex-alunos que participam de cinema também, com Kleber Mendonça. Geralmente, muitos filmes com ele. E aí, se você não tiver o DRT, você não participa de filme, nem de comerciais, você não tem como atuar, né? Até na própria Globo, você tem que ter o DRT. Às vezes tem até polêmica quando você chama uma figura que não tem o DRT, né? Um influencer. E, professor, esse processo de seleção aqui acontece sempre todo ano, no início do ano? Todo ano, né, a gente faz a seleção, a inscrição no final do ano e a prova, no caso do profissional. No caso dos demais cursos, a gente tem 2 entradas, no meio do ano e no começo do ano seguinte. É semestral aqui, não é presencial, ele tem que vir até aqui? A primeira fase a gente faz a pré-matrícula pelo Instagram da escola, Escola João Pernambuco. E aí vem depois presencialmente trazer os documentos e efetivar a sua matrícula. Quem não vier, aí já abre essas vagas para outras pessoas, de maneira aí sim, só presencial. Fique aqui assistindo, então, seus alunos, avaliando, que eu vou conversar com esses outros, são ex-alunos e que são professores, o Matheus e o Guilherme, olha, já estão trabalhando, inclusive depois que saíram daqui, se formaram também, você fez licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco, não é, Matheus? Guilherme também. Qual a área que vocês já estão atuando? E o que está sendo assim, o teatro para você? Qual o sonho
o seu sonho agora que você já é um professor. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu fui ex-aluno da escola e depois fui fazer a licenciatura. E conforme fui me aperfeiçoando, já comecei a trabalhar com atuação, com direção também aqui na escola. Desenvolvo um trabalho de pesquisa em corpo, oficinas de performance, mas além disso, cenografia, iluminação, sonoplastia também, né, Gui? Tem um vozeirão. Valeu, obrigado. Ou seja, são diferentes áreas que vocês podem atuar e também as pessoas. Não precisa ser só, por exemplo, o artista que está no palco. Me corrija se é isso, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. A gente aqui no teatro, tanto na Universidade da UFPE quanto aqui na João, a gente forma um artista em diversas áreas. Então a gente tem os atores, né, que estão no palco, estão fazendo esse trabalho, mas a gente como professores, né, de teatro, a gente tem o estudo dos elementos visuais, como iluminação e cenografia, estudo de interpretação em várias vertentes diferentes, e a gente tem outros grupos como o LAC, que é o Laboratório de Aprofundamento Cênico, que eu estou dirigindo esse ano, onde o objetivo é formar o estudo de dramaturgia na prática e na teoria e na montagem de espetáculos. E além daqui a gente ainda tem grupos de estudantes que formam seus próprios grupos de teatro, como o grupo da Apoteose, o grupo Zero de Teatro e o grupo Balaio Teatral, que são alguns que saíram daqui. Muito bom, valeu. Gente, eu queria uma boa tarde de vocês e parabéns. Como é que a gente diz boa tarde? Boa tarde! Maristela. Parabéns a todos, legal demais, viu, Bruno? E o NA1 de hoje está terminando, amanhã tem mais para você. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens e um recado importante. O Jornal Nacional é mais cedo, às 7h40 da noite. Uma ótima tarde para você, bom almoço, até amanhã.